Indo dormir com o Espírito Santo. Eu sou o pastor Elianai e que bom que você está aqui no nosso canal. O nosso objetivo nesta série é invocar a presença de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo de Deus deseja estar com você nesta noite. Ele deseja caminhar contigo. E hoje em específico, Ele quer passar a noite protegendo você, a tua casa, a tua família, trazendo revelações e ativando você naquilo que é sobrenatural. Nós vivemos dias em que a pessoa trabalha o dia todo e está ali envolvida com seus afazeres, com o seu trabalho, e quando chega a noite, que é o horário de descansar, não consegue se desligar. E muitas vezes, durante o dia, pelos seus afazeres, não se dá conta que está vivendo a sua vida no automático. Mas quando deita para dormir, a falta de paz, a ansiedade, há preocupações, há temores com o dia de amanhã, há temores com o futuro, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família, o que será dos meus filhos, e todas essas tribulações que chegam até nós, no momento em que deveríamos descansar, nos impedem de descansar, nos impedem de ter uma noite tranquila, e é por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Antes de nós entrarmos diretamente na palavra, eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo contigo. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma força, não é uma virtude. A palavra nos dá símbolos do Espírito Santo, mas é importante entender e compreender que o Espírito Santo é uma pessoa que possui vontades, possui sentimentos, ele tem voz e ele deseja se relacionar conosco. O Espírito Santo, ele se relaciona com o ser humano. Nós precisamos compreender isso para que possamos ter intimidade com ele. Precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor Jesus fala sobre o Espírito Santo e nos diz claramente que ele é o Consolador. Só uma pessoa pode consolar, mas existem situações na nossa vida que palavras humanas não consolam, não trazem conforto, não mudam a situação, mas o Espírito Santo sim, este é o Consolador, ele pode todas as coisas. Evangelho de João 14, 26 diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Neste versículo, nestas palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que o Espírito Santo ensina. Jesus declarou que ele ensina, e somente uma pessoa que tem consciência pode ensinar. Também nós aprendemos que o Espírito Santo, ele fala claramente. Olha o que diz Atos capítulo 3, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Que maravilha, meu irmão, que coisa linda, o Espírito Santo falando claramente aos apóstolos quem deveria ser chamado para a obra. Meu amado irmão, tudo que você for fazer, como diz a palavra, servindo ao Senhor Jesus e jejuando. Quando você entra em consagração, quando você propõe no teu coração buscar a presença do Senhor para saber a direção, o Espírito Santo de Deus falará claramente ao teu coração. O Espírito Santo, ele também possui vontade própria. Olha o que diz a palavra, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11.
Além disso, ele possui essa vontade própria, além de falar e também de consolar. Olha o que diz: mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo, ele reparte os seus dons para o aperfeiçoamento da obra, para o crescimento da obra do Senhor Jesus, para o avanço, mas ele o faz de maneira que seja útil, mas também segundo a sua própria vontade. É importante você compreender isso. Vai anotando aí no teu coração, ou se quiser também aí em alguma folhinha tua. A palavra diz que o Senhor consola, o Espírito Santo ensina, e agora nós vemos que o Espírito Santo fala e o Espírito Santo também tem vontade própria. Que coisa maravilhosa! Então, quando você for orar, tenha isso em mente. Você está falando com uma pessoa que está te compreendendo, que está ali para te consolar, está ali para te ensinar, está ali para falar contigo, para ter um diálogo com você. Não faça da tua oração um monólogo. Muitas vezes, quando o Espírito Santo começa a falar conosco no meio da oração, nós pensamos em parar, pensamos, são meus pensamentos, né? Vem uma ideia, vem você, não, agora não posso porque eu estou orando. Não, nessa hora pare e comece a anotar tudo que o Espírito Santo está falando. Meu irmão, não são os seus pensamentos, não são as suas ideias, é o Espírito Santo que está trazendo para você algo da parte de Deus. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 30, diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Que palavra, irmão! Não entristeçais o Espírito Santo. Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo? E aqui é mais uma característica, mais uma prova que o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos. Então, quando você for buscar a presença do Senhor, quando você estiver orando, lembre-se, Ele é uma pessoa, as minhas palavras, as minhas atitudes, a forma como eu me apresento diante dEle, no teu dia a dia, na forma como você trata as pessoas. Se você deseja que o Espírito Santo ande com você, ame as pessoas. Ama os teus familiares, ama a pessoa que está próximo de você, porque o Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo de Deus diz assim, Romanos 8:26, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que tremendo, irmão, que coisa gloriosa saber que o Espírito Santo de Deus intercede. É diferente de orar, é interceder, é clamar. O Espírito Santo nesta hora está intercedendo por você. O Espírito Santo de Deus nessa hora está intercedendo por essa necessidade que você tem. Você, quem sabe, entrou neste canal, não sabia do que se tratava, ou quem sabe sem expectativa, mas o Espírito Santo estava esperando você para falar contigo. Eu estou intercedendo por ti. Eu estou intercedendo pela tua casa, pela tua salvação. Estou intercedendo pela tua vida, pelas tuas finanças. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, cheia de compaixão, cheia de graça, cheia de amor e, mais do que isso, poderoso para operar o sobrenatural na nossa vida. Amém? Hoje nós aprendemos mais um pouquinho sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo consola, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo fala, ele tem vontade própria, ele tem sentimentos e ele intercede por nós. Que pessoa maravilhosa. Glória a Deus. Neste momento, eu quero então agora trazer uma breve palavra de edificação sobre a tua vida. Muitos cristãos desejam experiências profundas com Deus, mas procuram isso somente em eventos especiais. Vai ter um congresso, vai ter um encontro, vai ter um culto especial, vai ter uma campanha, e glória a Deus por todos esses eventos, glória a Deus por essas campanhas, mas acima disso,
nós precisamos compreender que o Espírito Santo de Deus, ele quer se manifestar na intimidade, no particular. Meu amado irmão, as maiores experiências que um ser humano pode ter com Deus não são nos grandes eventos, são no quarto fechado. São quando você tira o tempo para santificar, aquele tempo que você diz do teu dia, que você vai estar a sós com Deus, a sós com o Senhor Jesus, orando, clamando, se aplicando à palavra de Deus. Ali você vai começar a ter experiências com o Espírito Santo. Ele vai te revelar o quanto Ele te ama, Ele vai te revelar o quanto você é importante para o reino de Deus. Quem sabe você está pensando que a sua vida não faz sentido, ou que a tua vida tem pouca utilidade, ou que não avança, que não prospera. E o Espírito Santo está dizendo para você: busca a minha face, busca a minha presença, e você vai ver que a tua vida é preciosa para Deus, a tua vida é preciosa para a sua família, a tua vida é preciosa para a tua cidade, para o nosso país. As pessoas que te rodeiam podem e devem ser alcançadas para Cristo, conhecer o amor de Jesus através do Espírito Santo que quer agir através de você, operando sinais, maravilhas. Glória a Deus! Deus nunca planejou, meu irmão, que nós terminássemos a nossa noite, como estamos terminando hoje, com medo, com temor, com angústia. Não, pelo contrário. O que o Espírito Santo de Deus deseja é que você termine a noite com paz, com alegria, com sentimento de realização, um dia produtivo, um dia onde houve avanço, onde houve a presença do Senhor, onde houve alegria. Amém, meu amado? Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. A palavra diz claramente, é o Senhor Jesus dizendo: venha a mim, busque a minha face, busque a minha presença. Mas muitas vezes quando nós estamos cansados, a gente diz: não tenho força para orar, estou tão cansado, vou orar amanhã. E aí você levanta mais cansado ainda. Passou uma noite inteira ali se debatendo com os pensamentos dos afazeres, daquilo que não se alcança, daquilo que não muda, daquilo que não se transforma. E você levanta mais cansado e você vem se arrastando há quanto tempo? E o Senhor Jesus, que pode todas as coisas, está dizendo para nós hoje: vem a mim, busca a minha presença. Em Jesus Cristo há descanso para as nossas almas. Que você possa nessa noite ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, ser renovado. Tira alguns minutos, meu amado irmão, minha irmã que está me assistindo, para dobrar o teu joelho, para orar, para buscar a face do Senhor, para que você tenha uma noite de descanso, de renovo. Reserva esses minutos. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Agora, quando encerrar este vídeo, permanecer orando mais um pouquinho na tua intimidade com o Senhor, você vai encontrar paz para a tua alma, você vai sentir o teu coração desacelerando e você começa a descansar verdadeiramente, porque você não basta simplesmente dormir por o teu corpo, porque você é um ser espiritual, que tem alma, sentimentos, que tem emoções, que também se cansa, além do teu corpo. Então você precisa buscar o que é espiritual e precisa buscar a paz para a tua alma. Amém, meu amado irmão? Quem sabe hoje você estaria terminando o teu dia numa situação de tristeza, de angústia, quem sabe amargurado, quem sabe cansado, mas vai ser diferente. Nesta noite você vai dormir bem, vai levantar renovado, vai levantar fortalecido e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Neste momento eu peço que você coloque nos comentários
o pedido de oração, aquilo que você precisa para você. E no decorrer dos dias eu estarei então fazendo a leitura do teu pedido e orando especificamente por esse pedido que você tem, por essa necessidade, juntamente contigo e com todos os irmãos que nos acompanham aqui no nosso canal. Amém? Vamos nesta hora estar orando, pedindo a bênção de Deus. Espírito Santo do Senhor, na tua presença nessa noite, Pai, juntamente com os teus filhos, que propuseram, Senhor, no seu coração invocar o teu nome. Nós propusemos, Senhor, no nosso coração, Senhor, ir dormir cheios do teu Espírito Santo. Por isso nós invocamos a tua presença santa, invocamos, Senhor, a tua manifestação, que o teu Espírito se derrame, Senhor, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, Pai, sobre o nosso cônjuge, sobre a nossa família. Vem, Senhor, encher, Senhor, os corações de paz. Vem encher, Senhor, o ambiente da tua presença, da tua alegria. Derrama, Senhor, sobre nós. Derrama, Senhor, o teu Espírito. Alamanderemassúria, como água fresca, Senhor, vem nos purificar. Vem, Senhor, nos lavar. Vem, Senhor, tirar, Senhor, todo o peso do dia. Vem tirar, Senhor, de nós, Senhor, do nosso ombro, da nossa mente, toda a canseira, toda a ansiedade, Senhor, nós lançamos aos teus pés, Paizinho. Como diz a tua palavra, que devemos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, pois o Senhor tem cuidado de nós. Deus maravilhoso, eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão nos assistindo, Paizinho. Derrama, Senhor, sobre esta família a tua bênção. Derrama, Senhor, a tua graça. Responde a oração, Pai. Entra com providência. Deus maravilhoso, no teu nome santo, nós declaramos, Senhor, uma noite de paz, uma noite, Senhor, de renovo, de fortaleza. Que os teus filhos possam se levantar, Senhor, renovados. Que a minha filha que me escuta agora, que esse meu irmão que está me escutando agora, possa levantar renovado, fortalecido, Senhor, fisicamente, emocionalmente e cheio da tua presença para um dia de vitória, para um dia de conquista. Senhor, ativa os dons espirituais e nós clamamos, Pai, no teu nome santo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Meu amado irmão, foi uma alegria estar contigo neste nosso primeiro devocional noturno, indo dormir com o Espírito Santo. Que você possa ter uma noite de paz, uma noite de alegria, com a presença do Senhor Jesus sobre você. Se Deus nos permitir, amanhã, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Eu peço a você que se inscreva no canal, que ative as notificações, compartilha, comente e assim você nos ajuda a prevalecer. Forte abraço e durma com o Espírito Santo.